Diz a Bíblia que quando o Senhor falar ao nosso coração, não devemos endurecê-lo, mas abri-lo para que possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Nós começamos aqui domingo passado com um tema muito especial: qual o seu diferencial? Pergunta o seu vizinho: qual o seu diferencial, meu irmão? No reino de Deus, qual o seu diferencial? Às vezes, na vida cotidiana, nossa forma de ser, cada um de nós temos um diferencial. Tem pessoas, por exemplo, que o diferencial delas é serem pessoas engraçadas. Tem ou não tem? Aquela pessoa que você chega perto dela e você morre de rir só de olhar para a cara dela. É um diferencial. Outros são generosos, outros são pacientes, benignos, e por aí vai os diferenciais. Será que existem também diferenciais ruins? Também tem. Tem aqueles que são estouradinhos e é o diferencial dele, Tem aqueles que são impacientes, esse é o diferencial deles, e aí por aí vai. E na verdade, o que é maravilhoso, que mesmo que às vezes nós carreguemos na nossa vida diferenciais que não sejam tão bons, nós temos alguém chamado Espírito Santo que muda a história de cada um de nós, sabe? E o que mais me chamou a atenção nessa palavra que Deus me deu na semana passada, e nós estamos aqui refletindo em continuação, é que o Espírito Santo é tão poderoso, que coisas que às vezes nós praticávamos como diferenciais ruins, a vida inteira, Ele mudou completamente. Então não há impossíveis para Deus. Às vezes você olha alguma situação da sua vida, eu queria que você ficasse muito ligado em mim. Você olha a situação da sua vida e fala assim: mas pastor, é tão difícil mudar essa área, ou é tão difícil deixar de cometer tal coisa. Quando a gente fala isso, na verdade, nós estamos limitando o poder que Deus tem para transformar. O grande milagre de Jesus, o seu primeiro grande milagre, Jesus estava nas bodas em Caná da Galileia e acaba o vinho. E eu acho interessante, porque na verdade esse texto da transformação de água em vinho, ele tem diversas interpretações. Quantas pregações você já deve ter ouvido? Se você tem mais de um ano de crente, já deve ter ouvido pelo menos as 2 pregações sobre isso. Se você tem 10 anos, então você já ouviu várias pregações sobre a transformação da água em vinho. Existe uma série de interpretações desse texto. Para mim, uma das maiores e mais poderosas era que Jesus estava determinando que o tempo da lei estava passando e a graça estava chegando. Ele estava mudando uma história de Israel, em que o povo e as nações eram guiadas pela lei, mas agora ele estava estabelecendo um vinho novo, um novo tempo, um tempo de graça, de amor e misericórdia. Amém? É uma das interpretações, e tantas outras. Mas na verdade, uma interpretação desse texto de uma forma mais singela possível seria o mudar uma substância para se tornar outra totalmente diferente. E aí estou falando de questões químicas. Ele mudou uma substância, mudou a água, que é formada por isso nós falamos o quê? H2O, moléculas de hidrogênio e de oxigênio, e forma isso que nós conhecemos como água. E ele muda isso em uma substância totalmente diferente. Não é verdade? Totalmente diferente. Então, o que Jesus tem como qualidade de fazer de uma forma tão simples é o poder para transformar. Mesmo que às vezes a vida que a gente leva parece ser impossível, porque parece que eu sou isso. Preste atenção aqui. As atitudes que nós cometemos que não são tão boas, parecem estar tão fixas em nós, ou tão fixadas em nós, que parece realmente que nós somos aquilo, não é? É bíblico isso? Sim, porque a Bíblia diz que pelos frutos você conhece o quê?
a árvore. Então, se pelos frutos você conhece a árvore, a maneira que eu vivo, os frutos que eu dou vão dizer quem eu sou. Mas o fato de nós termos questões ou áreas da nossa vida que estão gerando frutos ruins, não quer dizer que Ele não tem poder para mudar isso. Por isso que o Espírito Santo vai fazendo e falando e colocando as coisas no lugar. Por isso, em João capítulo 15, agora Jesus nos nomeia como ramos e não como árvore em si. E isso é interessantíssimo, porque se Ele é a árvore e nós os ramos, eu até falei um pouco disso na semana passada. Agora o que nós precisamos deixar é com que a árvore faça os frutos serem gerados, porque na verdade o trabalho todo é do caule, da raiz. Eu já expliquei sobre isso, e nós só deixamos os frutos saírem. Então há possibilidades de sermos transformados, porque o poder de mudança e de gerar frutos bons, que a Bíblia fala que são frutos dignos de arrependimento, vem de quem? Do próprio Jesus. Ele é a videira. Então, quando nós nos colocamos numa situação de que, como eu sou uma árvore ruim, eu nunca vou poder produzir frutos bons, e se eu sou um cristão, eu estou menosprezando o que a palavra de Deus diz, porque se eu estou ligado em Jesus, Ele é a videira e eu sou os ramos. Então tudo que eu preciso fazer é deixar-me transformar por Ele, e os frutos que serão diferenciais na minha vida vão fluir naturalmente e serão gerados por Ele. Gálatas capítulo 5, a Bíblia fala de maneira muito clara, mas o fruto do Espírito o fruto é de quem? Do Espírito, mas ele se revela através de quem? De nós. Como os frutos da carne é lascívia, prostituição, idolatria, facção, esses são os frutos da carne. Agora, da mesma forma, em nós, o Espírito Santo pode produzir o fruto que é o amor, e aí vem paz, longanimidade, mansidão, paciência, domínio próprio e todas essas coisas, que a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei, porque são frutos produzidos pelo Espírito. O que eu preciso então verdadeiramente é me envolver com Deus de tal forma em que Ele seja aquele que gere os frutos através de mim. Amém? Muito bem. Então, falando sobre isso, sobre essa questão de ter um diferencial ou vários diferenciais na nossa vida, eu volto ao texto de Mateus capítulo 5, verso 13, é o que nós vamos ler. Mateus 5, versículo 13, que é a palavra que Jesus liberou sobre os seus discípulos, sobre o que nós deveríamos ser, diz o texto que vós sois o sal da terra, e aí ele completa dizendo, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? E aí o texto fala, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Feche os seus olhos. Fiz uma pequena introdução e não oramos. Vamos pedir ao Senhor para continuar falando ao nosso coração. Pai, obrigado pela sua palavra, e obrigado pela maneira tão fantástica que o Senhor nos ensina a sua palavra, com tanta sabedoria, com tanta graça. O Senhor fala ao nosso coração de uma forma que nós possamos e nós podemos entender a sua voz, e continua a falar conosco, Espírito Santo. A honra é do Senhor. Eu peço, usa-me mais uma vez e fala ao meu coração, muda a minha história, muda a história dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Eu acho que o fato de Jesus usar o sal como algo que falasse o que nós teríamos que representar nesse mundo, eu estou pegando um que mais suave, mas se você quiser eu grito para você ficar mais esperto, amém? Então preste atenção, se você começar a dar uma cochilada, eu vou gritar para você acordar e poder ouvir a palavra. Fala com o vizinho, não quer que o pastor grita, preste atenção. Amém? Vamos lá. Por que Jesus nos compara com o sal? Eu falei um pouco na semana passada, mas eu quero repetir. Porque a única característica do sal é salgar. É salgar.
Mas, pensando bem, ela tem uma outra característica, de repente a gente pode encontrar várias, mas a principal delas é salgar, a principal dela é ser um diferencial em meio a outro e qualquer alimento. O sal não é um alimento, para o ser humano pelo menos não tem servido como alimento, senão como um condimento, amém ou não? Hoje em dia, como eu disse, como eu estava vendo algumas questões de sal, o sal tem sido usado para muitas coisas e é muito benéfico para a saúde se for o sal puro, verdadeiro, não esse sal refinado que a gente costuma comprar, né, no supermercado. Então faz um bem danado. O sal refinado aumenta a pressão, mas o sal puro abaixa a pressão. Tem uma série de coisas que vale a pena você pesquisar sobre o sal realmente puro e bom. Agora, então, a principal característica do sal é salgar, é trazer diferença nos alimentos, trazer diferença naquilo que vai nos alimentar, né? Ele vai dar um pontinho ali que muda toda a história. Eu falei na semana passada que eu posso comprar a melhor carne, mas se eu não salgá-la, não vai ficar legal. Eu posso colocar temperos e tudo, e dá bom, dá para comer, mas a falta do sal faz uma diferença, porque esse é o diferencial do sal. Eu também posso dizer que o sal não é usado somente para salgar, mas também para conservar, amém? Aí viria também uma outra interpretação do texto, e o porquê que Jesus quer que a gente seja sal, para a gente conservar a vida naquilo que poderia morrer, né? Os mais antigos tinham suas formas de conservar os alimentos, porque não tinha geladeira, e o sal muitas vezes foi usado, e ainda é. Se você for no Nordeste, eu te indico a comer uma carne de sol, é uma delícia para aqueles que gostam. Eu gosto. Você gosta? Não? Quem gosta aí da carne de sol? Não gosta? O povo vai passear no Nordeste, não gosta de carne de sol, então você tem que ir para lá. Baião de dois, uma delícia. Quem gosta de baião de dois? Vou parar de falar que eu estou com uma fome, irmãos. Só Jesus, eu já está junto ao meu café, mas vamos lá. Mas o sal serve para conservar. Então você coloca uma carne que em poucos dias ela apodreceria, e ela se conserva tanto tempo, não é verdade? É extraordinário isso. Um peixe e outras coisas, né? Então, aí vai falando de comida, já lembrei do bacalhau, de uma bacalhada, a boca chegou até a encher d'água. Eita misericórdia, vamos para frente, né? Vamos parar de falar. E olha só, e aí então nós falamos sobre isso, porque Jesus trouxe essa realidade de nós sermos o sal, porque a gente precisa fazer a diferença, é básico. Além de trazer vida, ou conservar a vida, para que as pessoas não morram em pecado, e se deteriorem em pecado, porque uma das qualidades do sal, fazer com aquilo que poderia morrer, permanecer vivo, amém? Mas eu creio que realmente ele queria falar sobre o diferencial, porque pode ter a melhor carne, o melhor alimento, mas se não tiver o diferencial do sal, não presta, não vai ter o mesmo sabor. Pode até alimentar, mas o sabor vai ser diferente, não vai ter a mesma atração que teria. Então Jesus fala sobre isso, porque os filhos de Deus precisam de ser diferentes, precisam. E quando ele cita que se o sal se torna insípido, ele não serve para mais nada, quer dizer o seguinte: se o sal perde o gosto, ele para de servir, é porque a única característica dele no reino é salgar. Se o sal perde aquilo que é o seu diferencial, para que ele serve? Então eu creio que Deus colocou no meu coração essa palavra, para que a gente possa analisar um pouco sobre a nossa vida cristã, porque a gente está muito envolvido com essa terra, né? A gente vive em prol de quê? De trabalhar, ou de estudar, aqueles que são mais novos, para poder desfrutar da vida na terra. Trabalha para quê? Para comer, para se vestir, para passear, para se divertir, porque para essas coisas nós precisamos de dinheiro, é ou não é verdade? Precisa. Se você não estiver precisando, tem um sacolinha lá em casa que eu uso para isso, você pode jogar lá no meu lixo,
tem problema, eu sei muito bem lidar com ter dinheiro e ser crente, amém? Não vou me desviar por isso, mas você precisa entender então que você precisa ter um diferencial, ou alguns diferenciais, e eu acredito piamente que o primeiro grande diferencial do sal, como cristão, um cristão que ele pode se dizer que é um sal para essa terra, é o caráter. Não tem como a gente falar que é cristão, mas não termos o nosso caráter moldado pelo Senhor Jesus Cristo, não termos o nosso caráter transformado pelo Senhor Jesus Cristo. O maior diferencial do cristão, ou o que faz ele um sal, não é o quão bem ele fala da palavra, isso não é salgar, não é, ou de repente os milagres que Deus usa para ele realizar, isso é maravilhoso, mas não é. O que marca a vida das pessoas é o caráter que carregamos dentro de nós, porque é isso que vai demonstrar se Jesus fez diferença na nossa vida ou não. Termos um diferencial quer dizer que eu recebi a Jesus e a partir daquele momento ele me fez diferente, e é isso que vai atrair as pessoas. Eu estava vendo um vídeo, se você puder, siga no seu Instagram, pastor Elias Dantas, é um grande homem de Deus, que ele trabalha hoje, e já tem um tempo, a sua instituição, o nome é Global Kingdom, e ele se preocupa pela pregação do Evangelho no mundo. É um dos homens que Deus tem usado, é um brasileiro, é um dos homens que Deus tem usado de uma forma sobrenatural, para que o Evangelho de Jesus alcance o mundo. As reuniões que ele faz, estão presentes os pastores das maiores igrejas do mundo, e levantando estratégias para alcançar mais pessoas. Se você parar para ouvir os testemunhos que esse homem já escutou no mundo muçulmano e em outras nações, é algo surreal, é algo realmente surreal. E eu vi um vídeo dele essa semana, e ele estava dizendo o seguinte: a forma pelo qual nós aprendemos as coisas, ou nós aprendemos, em que sentido? Aprendemos para viver, não só para ter acúmulo de conhecimento, porque tem uma coisa, por exemplo, se você lê a Bíblia só para conhecê-la, é algo, você vai ter um acúmulo de conhecimento bíblico. Agora uma pergunta: você já viu gente que conhece muito a Bíblia, mas está desviada? E conhece muito, dá aula. O que essa pessoa tem? Um acúmulo de conhecimento bíblico. Então há uma diferença entre eu conhecer a Bíblia, eu estudar a Bíblia para conhecê-la, vai ser para mim um livro como qualquer outro, e eu vou conhecer sobre ele, ao ponto de que um não crente que estude a Bíblia, ele pode dar aula sobre ela. Agora ele pode dar aula herege, totalmente herege, porque ele não tem o Espírito Santo para trazer o conhecimento da verdade, mas ele pode dar aula daquilo ali que ele estudou. E nós cristãos podemos simplesmente ouvir a palavra de Deus, ou ler a Bíblia para ter um conhecimento bíblico. Vai fazer uma diferença na nossa vida? Claro, que a Bíblia não volta vazia, a sua palavra não volta vazia, diz Deus. Porém, tem muitos que têm acúmulo de conhecimento, mas estão espiritualmente mortos. Por isso que a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque só conhecer a verdade, sem querer vivê-la, não vai mudar. Então o grande diferencial nisso tudo, é nós deixarmos que a palavra de Deus transforme a nossa realidade. Porque, eu estava falando sobre o vídeo do pastor Elias, então 18% daquilo que nós aprendemos para viver, vem pelo ouvir, mas 70% é por ver ações diferenciadas, ver a forma que a pessoa vive. Por isso que às vezes os nossos filhos não estão sendo transformados, porque infelizmente às vezes a gente fala muito, mas vive pouco. Então só 18% daquilo que ele vai aprender é com o que você fala, mas 70% ou até mais, para mim é mais, é como que você vive. Então não adianta você falar com seu filho assim: olha, você não pode falar palavrão, mas ele te vê falando palavrão. Não vai adiantar. Não adianta você falar para o seu filho assim: não pode mentir, mas ele te vê mentir. Não pode gritar, mas ele te vê gritar.
porque ele vai aprender com você, é o que você faz, aquilo que a gente costuma dizer assim: não faça o que eu digo, não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Não adianta, não dá certo, né? A mensagem não é coerente. Então, na verdade, e ainda mais quando falamos de família, os seus filhos estão de olho em você, sabe? O professor, para ele, é uma figura de autoridade em que ele pode se espelhar, sim. Aquilo que ele vê na televisão, e isso é até um perigo nos dias de hoje, que os pais, para se livrarem dos filhos, ele dá um celular na mão do filho e ele está livre, a criança para de encher o saco dele, e aí ele está trazendo para a criança, às vezes, ansiedade precoce e tantas outras coisas, e às vezes a criança está vendo vídeo de um monte de porcaria ali, e o pai nem está sabendo. É um grande perigo. Os psicólogos, os psiquiatras têm dito que o excesso de tela tem acabado com a mente do ser humano, né? É um dos pontos da ansiedade nesses tempos. Por quê, pastor? Porque isso gera uma série de questões. Por exemplo, isso eu estou falando, o meu médico falou comigo. Um dia, eu estava conversando com ele, eu falei: doutor, eu tenho um médico que eu vou a cada 2 meses, pelo menos, um psiquiatra. O cara é muito inteligente, e ele, mais que um psiquiatra, para mim, ele é um terapeuta, ele é bem inteligente. E aí, a última vez que eu estive com ele, eu falei: doutor, e ele sabe tudo da minha vida, né, que eu sou pastor, e tudo isso, eu falo: doutor, às vezes eu quero produzir mais, eu faço as coisas, eu sou responsável, mas eu me sinto ainda meio que eu procrastino algumas coisas, que eu deixo para depois, e isso me incomoda. Eu quero produzir mais, eu quero parar de procrastinar depois, deixar para depois aquilo que eu posso fazer agora, né? Aí ele falou comigo algo que me marcou. Ele falou assim: Júlio, presta atenção numa coisa, a palavra procrastinação é a palavra do ano, e o problema todo disso é as redes sociais, porque através delas você acaba vendo pessoas que têm resultados muito grandes, e aí você logo junta o resultado àquele esforço que aquela pessoa fez para tê-lo, e você, por não conseguir aquele resultado, você quer se esforçar muito para poder tê-lo, e você começa a se cobrar demasiadamente para ter aquilo. Aí ele deu um exemplo assim para mim. Ele falou assim: por exemplo, hoje se eu for ver as minhas redes sociais, eu vou ter amigos que eu vou estar olhando, e que eles, em vez de estar trabalhando agora, olha o sol que está, eles estão lá em Angra, na lancha deles, passeando, e eu posso ver aquilo e pensar assim: nossa, eu sou uma porcaria mesmo, porque eu só penso em trabalhar, eu podia estar lá também. Então ele vê o outro como um estereótipo, e a gente acaba nos cobrando por aquilo que nós estamos fazendo, que o outro está fazendo. Você está me entendendo? E isso é um perigo, porque ali, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, para de se enganar. Rede social, se tem uma coisa que a rede social não combina, é com a verdade, porque as pessoas só postam ali o que ela quer que os outros vejam. Ninguém posta coisas que não quer que o outro veja, não é verdade? Eu já dei exemplos sobre isso. Às vezes um casal está brigado, aí foram em algum lugar passear, na hora da foto, ainda tem coragem de fazer, nesse que é o pior. Não é nem que alguém chamou para tirar foto, não. O bendito estão brigados, mas só porque eles foram no lugar, eles precisam. Às vezes isso eu acho que acontece até de forma inconsciente nos dias de hoje, tá? Eu tenho que postar. E aí a mulher vira para mim e fala assim: dá um sorriso aqui, selfie. Só a graça, doido para arrancar a cabeça do outro, mas precisa ter a necessidade de mostrar para os outros que está bem. Eu acho que a gente está sendo levado demais para as questões desse mundo dos dias de hoje. Tem alguma coisa para postar minhas coisas na internet? Então não tem nada de mal, faz o que você quiser, a vida é sua, tanto que não seja pecaminoso, ok, amém? Mas eu prefiro ser muito mais discreto com as minhas redes sociais. As pessoas não precisam saber o que eu faço o dia inteiro, todo dia, não precisam. E deixa eu te contar um segredo: quer ter vitórias? Para de ficar declarando os seus desejos para que todo mundo veja. Fica quietinho, faz em silêncio, depois só testemunho da vitória. Amém? Ah, pastor, mas essas coisas não pegam no crente, não. Ô querido, inveja, essas coisas existem.
É lógico que nós somos mais que vencedores, tá? Mas eu não conto meus sonhos para aqueles que não sonham comigo, de maneira nenhuma. Eu tenho aprendido, na verdade, que o meu coração é muito simples e eu acabo contando coisas que eu não devia contar, para pessoas que eu não devia contar. Pessoas que não sonham com você, você não deve contar. Só conte para quem sonha com você. Amém? Então nem todo mundo precisa saber que você escova dente 6 horas da manhã. Depois as pessoas vão querer cuidar da sua vida, você vai brigar. Mas você está lá botando para todo mundo ver. Mas é isso que dá like, né? É isso que traz propaganda. Agora, se você tem um negócio que precisa de internet, sim, poste tudo, que você vai atrair pessoas para comprar e viver e comprar as coisas que você vende, ou usar os produtos e tal. Mas vamos lá, só um parênteses, né, para a gente entender um pouco, porque às vezes a gente reclama muito das coisas, mas acabamos errando bastante. E eu estava falando então sobre a questão do caráter. Para mim o caráter é o maior diferencial do cristão. É o maior diferencial do cristão. Eu lembro de algumas coisas que meu pai falava quando eu era menino, e eu lembro que em alguns momentos, ainda quando criança, nem crente eu era, meu pai falava lá em casa assim: a pior coisa que tem é trabalhar com crente, ô bicho preguiçoso. Aquela época, a mentalidade que as pessoas tinham dos crentes, era que eles não gostavam de trabalhar. Você acha que isso é uma realidade hoje? Eu acho que não. Eu acho que os crentes têm aprendido a serem o melhor naquilo que Deus os colocou. Se você não tem aprendido, aprenda, porque a Bíblia diz que você tem que trabalhar como ao Senhor. Amém? Trabalhar como ao Senhor. Então o que acontece? Antigamente não era assim. Antigamente a pessoa se convertia e ela deixava de trabalhar para evangelizar. Não é legal. Tudo tem seu tempo. Posso falar de Jesus, pastor? Claro, deve. Olha, Jesus te ama, mas continua trabalhando. Amém? Já aconteceu de pastores que têm empresas e contrataram crentes que tiveram que despedi-los. Sabe por quê? Porque no horário do serviço o irmão entrava para o banheiro para orar. Não é hora de orar no banheiro, irmão, é hora de trabalhar. Você quer orar? Ore em espírito, mas faça o seu trabalho bem feito. Amém? Então o caráter faz toda a diferença na vida do cristão, porque o que vai conquistar as pessoas é o quanto de Jesus ela vê em você. É isso que vai chamar a atenção, não é o quanto você fala de Jesus. Não é. Você pode falar de Jesus dia e noite, mas se as suas atitudes não são coniventes com a sua mensagem, não vai adiantar nada. Não vai. Imagina, querido, se eu falo para você assim: olha, você tem que orar e tal, mas eu, como seu pastor, não oro, e você descobre isso, você vai achar que orar é uma coisa desnecessária, porque se o cara que é o pastor da igreja não ora, eu falo para ler a Bíblia, mas eu mesmo não leio. Eu falo para dizimar, mas eu não dizimo. Que autoridade eu tenho para falar? Tanto que uma das coisas que a gente sempre coloca em cada ministério aqui na igreja, que fique claro isso, é que a pessoa tem que cumprir com tudo que a Bíblia diz para participar deles. Porque, por exemplo, imagina só, se eu faço parte, eu vou falar uma coisa assim básica, do ministério de dança, e aí, só que eu não sou um dizimista fiel, mas só que se canta uma música sobre dízimo, nessa hora você tem que parar de dançar, porque você não é dizimista. Que exemplo você está dando? Você tem que parar. Ah, eu sou um tio na salinha, aí o estudo da semana é dízimo. Você tem a coragem de ensinar sobre o dízimo, sendo que você não é dizimista? Ou qualquer outra área, não estou falando só de dízimo, de perdão. Mas às vezes as pessoas valorizam mais o ministério do que o viver a palavra de Deus. Exemplo, perdão. Ah, eu sou lá um tio da salinha e venho um estudo sobre perdão, mas eu sei que eu guardo mágoa, que eu não perdoo. Você tem coragem de pregar para as crianças que elas têm que perdoar? Eu não tenho. A conta não fecha, não bate. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que aqueles que Deus chamou, que os obreiros que o Senhor levantou, precisam de serem irrepreensíveis. Não quer dizer que você acerta em tudo, que você não tem nenhuma falha.
Isso não vai nunca acontecer. Nós queremos melhorar dia a dia, que em nome de Jesus você se aperfeiçoe no Senhor todos os dias, mas pelo menos as coisas claras e básicas da vida bíblica e cristã a gente precisa viver. Não tem jeito. Como é que eu estou aqui em cima cantando, ou fazendo algo, sei lá, pregando, mas eu estou com rincha com o irmão, eu tenho problema com o outro, eu não converso com nenhum dos meus familiares, quando a Bíblia diz, segui a paz com todos, não dá. Então ser cristão é expressar o caráter de Cristo, por isso que para mim, o caráter é o maior diferencial que um cristão pode carregar na sua vida. Não é o tanto que Deus te usa, meu irmão, para de se iludir. As pessoas pensam que o que vai fazer um diferencial na vida dele é o quanto ele é usado por Deus poderosamente. Não é. Até pessoas que Jesus chama de amaldiçoados são usados. Nossa, pastor, que forte isso. É a verdade. Naquele grande dia, muitos chegarão diante dele e falarão, Senhor, Senhor, mas eu não expulsei demônios no seu nome, eu curei enfermos no seu nome, eu falei novas línguas no seu nome. Imagina, a pessoa falava novas línguas, pulava, curava, e aí diz a resposta de Jesus, mas eu direi a eles, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. É forte demais, é forte demais. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está buscando certos diferenciais, mas que não vão fazer tanta diferença na nossa vida, que na verdade era para ser um resultado, ou uma resposta do caráter divino e bíblico que eu tenho. O ser usado por Deus deve ser uma resposta do reino de Deus implantado dentro de mim primeiramente, porque senão eu posso resumir em uma só palavra: religiosidade. O que você faz é um rito, qualquer um poderia fazer, e tem um monte de igrejas aí. Se você for lá numa igreja, uma outra religião, mas que tem igrejas também, está me entendendo? Para não precisar citar, você vai ver pessoas que bebem, fumam, faz o que for, mas está ali fazendo alguma coisa. Religião. Então o diferencial não é o quanto eu falo em línguas, o diferencial não é se eu curei enfermos ou não, o diferencial não é se as pessoas falam prega demais ou não, o diferencial é o quanto eu pareço com Jesus. Esse é o diferencial, é o que faz toda a diferença, porque quando você se parece com Jesus, você não precisa nem abrir a boca para pregar sobre ele. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia e santa, ela ganha o seu marido sem palavras, porque as ações dela demonstram que ela é uma santa mulher de Deus. Está me entendendo? É. E a Bíblia fala do homem também, que o homem santo santifica a mulher. Não é só a mulher santa que santifica o homem. Então, ter um caráter de Cristo, assumir essa posição de buscar em Deus um caráter transformado, viver o reino dos céus, deixar Deus curar a vida, sabe? Eu não posso mesmo estar vivendo cheio de mágoas, eu não perdoo as pessoas, mas eu estou ali fazendo um papel, não posso. E o perigo é que naquele grande dia ele vire para nós e fala, ó, tá bom, você fez lá um circo lá, tinha uma plateia, mas na verdade eu mesmo não conheço você, eu não tinha intimidade com você. A palavra conhecer ele é intimidade, e o quanto mais íntimo você é de Jesus, mais você se parece com ele. Você sabia disso? Por exemplo, essa semana toda eu passei ouvindo o bispo Zé Elias falar, se eu não vigiar, eu vou pregar igualzinho ele, porque eu estou ali com ele todo dia, é bem engraçado. Então o passar tempo com Jesus vai mudar a nossa história. Imagina só, olha a diferença grotesca que tem, queridos. Eu anotei tanta coisa aqui para falar, mas o Espírito Santo está me levando para um lado, e eu vou deixar fluir. Olha a diferença grotesca que tem, onde
eu estudo a palavra porque eu tenho que passá-la para alguém, ou eu estudo a palavra para ser transformado, cheio da palavra, e quando a oportunidade de passá-la para alguém eu tiver, aquilo vai fluir naturalmente. Isso é um perigo para líderes. Muitos líderes só param para estudar a Bíblia quando ele tem a oportunidade de pregar. Não é legal. Eu tenho que me alimentar todos os dias. E aí quando você precisar, o Espírito Santo vai trazer ao seu coração aquilo que você precisa falar. Agora, se eu paro, e isso é um problema até para pastores. Quando a gente fala para pastores, eu tenho alguns discípulos pastores, vocês sabem, a gente sempre fala disso. O pastor nunca deve só estudar a palavra para pregar. Porque ele tem um compromisso de pregar, e aí ele tem que estudar porque ele vai pregar. Não, você estuda todo dia, você lê todo dia. E aí quando você pensa na pregação, o Espírito Santo fala, prega sobre aquilo que eu falei com você tal dia. Isso é maravilhoso. Amém, queridos? Então o caráter vale mais, o caráter é o maior diferencial, não é o dom. Não é o dom é lindo. Olha que interessante isso. Deus está falando com você? O dom é lindo e é até irrevogável. Quer dizer isso o que, pastor? Deus dá e não toma. Se Ele deu um dom, Ele não vai te tomar. A Bíblia fala, o dom é irrevogável. Por isso mesmo que naquele grande dia, muitos que tiveram dons de cura, dons de profecia, dons de interpretação de língua, ainda assim vão escutar de Jesus, apartai-vos porque eu não te conheço. Porque mesmo na iniquidade, o dom operava. Olha que forte isso. Mesmo no pecado, o dom estava em operância. Por quê? Porque o dom é irrevogável, Deus deu e não tira. Entendeu? Aí olha o perigo. Mas o fato de ser usado quer dizer que eu estou sendo aprovado? Não. Porque muitos usados podem ser que não estão aprovados. Agora o caráter cristão traz aprovação sem palavras, traz aprovação sem palco, traz aprovação sem qualquer coisa. E o melhor de tudo, então eu prefiro não ser usado, mas continuar mau caráter, de maneira nenhuma. Vai para o inferno do mesmo jeito. Eu prefiro deixar Jesus transformar a minha vida. Eu prefiro buscar Jesus todos os dias e falar, eu preciso ser parecido com Cristo. Querido, essa é a sua tarefa e a minha tarefa, todos os dias pedir, Jesus, eu preciso parecer com você, me mostra qual área eu preciso mudar, me ajuda. É facinho, irmão, ser transformado em algumas áreas? Não é. Mas eu preciso parar e analisar e deixar o Espírito Santo me mudar. Eu preciso pedir a Ele todo dia, eu preciso jejuar por isso, eu preciso clamar por isso, e Ele transforma. Quantas pessoas que eu vi nesses 20 e tantos anos de pastoreio, que eram pessoas tão difíceis, e Jesus mudou a vida daquela pessoa, ela se tornou a pessoa mais amável do mundo, mais paciente do mundo, mas não era daquele jeito. Não era daquele jeito, mas decidiu mudar em Jesus, decidiu deixar Jesus moldar o caráter. E aí eu falei alguns traços aí sobre essa questão do caráter, falei sobre responsabilidade na semana passada. São pessoas que assumem as consequências das suas ações, admitem os seus erros, buscam corrigi-los. Isso faz com que o caráter de Cristo vai sendo implantado em você. Se você não reconhecer que precisa mudar, não vai mudar. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos um grande equívoco no nosso coração. As pessoas que quando nós estamos errados, chega, dá um tapinha nas nossas costas, fala, não, está certa, é assim mesmo, são para nós os nossos amigos. Agora aqueles que chegam e falam, a sua atitude está errada, você não fez certo, não é assim, a gente considera como inimigo. Isso é triste demais. As pessoas que Deus está levantando para confrontar a gente, para que a gente mude, a gente considera ela inimiga. É um perigo. Você pode ver que quando uma pessoa está fazendo alguma coisa errada, provavelmente ela vai procurar pessoas que façam a mesma coisa que ela está fazendo ou pensam da mesma forma.
e isso é considerado biblicamente como lepra, porque sabe o que acontece quando isso ocorre? É um lambendo a ferida do outro. Traz cura? Não. O bispo Elias deu um exemplo essa semana que me marcou. Ele falou o seguinte, ele falou que uma vez ele, pilotando uma moto, ele caiu e se ralou todo. Aí ele foi num farmacêutico, isso já há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, quem era médico era farmacêutico. Você lembra disso? Quem lembra? Você é velho, né? Eu não lembro, não é da minha época. Mas alguns mais antigos aí, né, passava mal. A gente faz isso ainda de vez em quando, né? Não quer ir no médico, vai na farmácia, pergunta um remédio para tal coisa aí. Todo mundo faz, né? Mas antigamente era mais. Meu pai fala isso. Meu pai fala que os farmacêuticos da cidade que ele morava eram o que medicava o povo, que era difícil ir no médico. O hospital muito longe, nem tinha. E aí ele falou que ele foi no farmacêutico, o farmacêutico deu uma pomadinha para ele, falou assim, ó, chega em casa, passa que tá bom. Mas ele estava todo ralado. E a princípio ele passou a pomadinha, deu até uma aliviada, mas depois de uma semana o negócio só inflamando, horrível. Aí um amigo dele foi visitar ele. A pomadinha não doía, a pomadinha trouxe até um certo alívio, mas não curou. Aí um amigo de verdade chegou na casa dele, falou assim, Zé Elias, você quer melhorar? Ele falou, preciso, não aguento mais. Ele falou, então deita aí e vira as costas. O que você vai fazer? Você confia em mim? Eu sou seu amigo. Aí ele deitou, tirou a camisa, ele falou que o amigo pegou uma gaze, botou um negócio na gaze, que ele não sabe o que é. Mas o que é isso aí? Ele falou, não vou te falar. E esfregou aquele negócio. Esfregou. Ele falou que nunca sentiu uma dor tão forte na vida dele. Mas em 2 dias ele estava curado. Esse é um amigo de verdade. Que ele tem coragem de chegar na gente e falar assim, ó, o que você fez é errado. Ele enfia o dedo lá na ferida, mas não é para machucar, é para tirar a sujeira, para limpar, para curar. Mas a gente procura pessoas assim. A gente procura quem chega e dá um tapinha e fala na sua sé, o seu líder que está errado mesmo. Vem cá, tadinho, pobrezinho de você. Vai continuar doente. A ferida só vai apodrecendo. A gente não deixa o nosso caráter ser tratado. O texto de Malaquias fala que nos últimos dias Deus levantaria o profeta como aquele que tem o sabão do lavandeiro nas mãos. É para limpar a sujeira mesmo. Homem é quem Deus usa para tratar o nosso caráter. Então, se alguém corrige os seus erros, se alguém não aceita as coisas erradas que você faz, esse você deve ouvir. Esse é seu verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo não é aquele que dá um tapinha nas costas e fala, continua, você está certo, mesmo sabendo que você está errado. E infelizmente nós temos a tendência de procurar esses que achamos que são amigos. Amigo é ter coragem de falar assim, olha cara, eu te amo, mas você está errado, vai lá e peça perdão. Eu te amo, mas isso não deve ser feito. Eu te amo, mas é isso. Não é que chega para mim e fala, eu te amo, tadinho de você, fulano é mau mesmo. Fala com o vizinho, isso vai te ajudar em nada. Fala, se você tem amigos assim, melhor rever o círculo das suas amizades. Amém? A pessoa que tem um bom caráter, para a gente terminar, ela tem coerência e consistência. Que é isso, pastor? Suas atitudes e valores permanecem estáveis ao longo do tempo e em diversas e diferentes situações, mostrando quem ela realmente é. Fala comigo, coerência e consistência. Ele sabe como deve agir e é constantemente assim. Porque a gente mostra quem somos, não é quando nada está acontecendo. Por exemplo, se está tudo em paz, todo mundo vai olhar para mim e vai pensar que eu sou o mais pacífico do mundo.
Mas se está na guerra e eu estou no meio da pancada, da brigaiada, aí é que eu mostro quem eu sou. A gente só mostra quem somos quando o calo aperta. E ter um caráter de Cristo é manter os valores estáveis em toda e qualquer situação. Ser mansinho quando ninguém te afronta é fácil, mas quando o problema vem, aí é o negócio. É aí que os frutos do Espírito vão aparecer ou não, ou os frutos da carne vão aparecer. Amém, queridos? Viu o seu vizinho se ele ainda está vivo? Olha o que diz a palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, verso 16, vou ler para andar rápido. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo, pois como lhes disse muitas vezes, e eu digo novamente, com lágrima nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz. Olha que forte o texto, querido. Qualquer pessoa que bate nas nossas costas com conselhos que não são bíblicos, ainda que essa pessoa seja cristã, ela está sendo inimiga da cruz. É o que o texto do apóstolo Paulo aos Efésios está dizendo. O texto diz: pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. E olha o que diz o texto, é muito forte. Estão rumando ou caminhando para a destruição. Aí continua o apóstolo Paulo falando: o Deus deles é o seu próprio apetite, vangloriar-se de coisas vergonhosas, vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Aí ele continua dizendo: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo, do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então olha o que a Bíblia diz dessas pessoas que vivem de forma a se venderem, ou a deixar o seu caráter ser corrompido por conta das situações, ainda levam isso para os outros. Diz a Bíblia que são inimigos da cruz de Cristo, que estão rumando para a destruição, que o Deus dele é o seu próprio ventre. O diferencial do cristão é ter o caráter de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos? Domingo que vem nós vamos ter a terceira e última parte dessa série de mensagens. Qual o seu diferencial? Esse é o primeiro C, que é caráter. Eu ainda tenho um pouquinho para falar sobre o caráter, e ainda tenho 2 Cs mais, que é competência e o viver em comunidade. Queridos, por que o Espírito Santo pôs no coração do seu pastor falar sobre isso logo no início do ano? Eu poderia estar aqui pregando, sabe o que? Esse ano você vai prosperar, esse ano você vai viver o sobrenatural, isso tudo é maravilhoso e é benéfico, mas se a gente aprender a viver estas bases, a ser cristãos que carregam um diferencial de verdade, que carregam em si o caráter de Cristo, todo o resto é tudo acrescentado de maneira muito prática, muito fácil. O que vai te identificar como um cristão não é o dom que você carrega, eu já expliquei, vou repetir para você guardar. O que vai te identificar como cristão não é o quão bem você fala, ou você toca, ou você canta, ou você dança, ou você serve na diaconia, ou você dá aula na salinha, não é, mas é o caráter de Cristo formado e forjado em você. É quando alguém fizer alguma injustiça perto de você, você não compactuar com ela,
É quando todo mundo está indo em direção ao pecado, você está indo contra. Sabe? É quando, mesmo quando, no momento que alguém está fazendo alguma coisa errada e você o ama, mas você não vende o seu caráter por conta do amor que você tem pela pessoa. Mesmo que você a ame muito, você não passa a mão nas coisas e fala assim: ô pobrezinho, você está certo, sabendo que a pessoa está errada. Não, isso não é ter caráter. É você com muito amor falar assim: olha, você sabe que eu te amo, mas vem cá, você quer ser curado mesmo? Deixa eu limpar a ferida que está aí, porque senão, passou só uma pomadinha e dá um tapinha nas costas, vai piorar. Deus espera que nós tenhamos um caráter diferenciado. E sabe qual é o mais triste? Você já deve ter escutado sobre isso. Em alguns lugares, existem irmãs que falam assim: pastor, eu gostaria que o meu marido colocasse uma cama lá dentro da igreja, porque lá ele é um santo homem, mas aqui em casa ninguém suporta ele. Eu já escutei isso. Estou falando daqui da igreja não, são 22 anos de pastoreio, irmãos. Já escutei isso. Pastor, minha mulher não é aquela que você vê lá na igreja não. Lá, você olha para ela que ela é santa, que em casa eu que sei as panelas voando. Aí quer que os filhos se convertam. Quantos já escutaram falar da história do banco de trás? Então fala assim comigo: sempre tem alguém sentado no banco de trás. Que é isso? Os pais querem que o filho seja salvo, os pais querem que os filhos se convertam, os pais querem que os filhos sigam a Jesus, mas eles não se lembram que em alguns momentos eles estão tratando de coisas no banco da frente, mas tem gente que está ouvindo no banco de trás. Em muitos momentos, o mesmo pai que quer forçar o filho a ir no domingo na igreja, esqueceu que durante a semana ele falou mal até da própria igreja que ele faz parte. Que incoerência! Eu falaria ao meu pai: você está me chamando para ir para a igreja que você detona todo mundo que está lá dentro? Você fala mal do teu líder, você fala mal do sei quem, você fala mal do sei quem, você está me chamando para ir nessa igreja mesmo? Não vou não. Ué. Só que a gente quer que os nossos filhos sejam salvos, mas a gente fala da igreja do fulano de tal, a gente fala do pastor fulano de tal, a gente fala: como que ele vai para o nosso meio desse jeito? Eu falo: não vou de jeito nenhum, porque pelo que o senhor fala, lá só tem gente ruim. Estou brincando ou estou falando coisa séria? Cuidado, depois não chora porque o filho está afastado, não quer ir na igreja. É lógico que já escutou tudo quanto é coisa ruim da igreja. Eu não estou falando aqui da nossa não, estou falando de maneira geral. Ah não, pastor, mas lá a gente não fala da família viva não, a gente só fala da universal. Fala de igreja nenhuma não, querida, a igreja é do Senhor. Você vai prestar conta do que você fala. Não, eu não aceito o que se faz lá na universal, mas quem te constituiu o juiz da universal? Eu não aceito o que se faz lá na outra igreja, mas quem te constituiu o juiz da outra igreja? Que eu saiba, a igreja de Jesus, e cada um vai prestar conta para ele. Lá em casa eu não deixo nem os pensamentos passarem pela cabeça. Pergunta, pastor. Não deixo nem os pensamentos passarem pela cabeça. Eu estou tentando buscar um exemplo aqui, mas não estou conseguindo, mas eu vou lembrar um exemplo. Deixa quieto. Mas a gente não pode, querido. Deixa eu falar uma coisa para você, um testemunho meu. Eu mesmo sendo homem de Deus, temente ao Senhor, que orava dia e noite, que lia a Bíblia dia e noite, que ganhava pessoas para Jesus, que formava pastores, estava em pecado,
qual era o meu pecado? Para ter paz, eu não confrontava com a palavra de Deus. Paz a todo custo é aliança com o diabo. Não vou falar que está errado não, porque não quero magoar o irmão. Se eu disser, toque a trombeta e avise ao ímpio que ele está em pecado, e você não fizer, e o ímpio morrer no pecado, ele morrerá sobre o pecado, mas o sangue dele eu cobrarei de você. Bíblia, Deus falando. Só que às vezes a gente usa essa questão da amizade e fala assim: não vou falar que o fulano está errado não, para ele não ficar mal comigo. Tá, você ama muito ele mesmo, está deixando ele para o inferno. Olha que amor. Agora precisa ser mal educado? Não. Grosso? Não. Falar: cara, você pode até ficar com raiva de mim, mas o que você está fazendo está errado. Eu não sou conivente com isso. O seu pastor já pecou muito por ser conivente com coisa errada para poder viver em paz. Não é mais assim. Não é mais assim. É triste às vezes alguma situação que você tem que corrigir alguém, é contrário à Bíblia, a pessoa até sai da igreja por isso. Mas eu não vou levar pecado dos outros nas minhas costas de jeito nenhum. E pode ter uma certeza, eu como seu pastor, se eu te cobrar algo, é porque eu vivo esse algo, senão nem te cobraria. Pergunte à pastora tudo, sempre que eu falo com ela em casa: nunca ponha sobre os outros um peso que você mesmo não possa carregar. Então, se eu te cobrar algo, você pode saber que eu vivo. Eu não teria coragem de vir aqui e falar para você assim: não minta se eu fosse um mentiroso, dizime se eu não fosse um dizimista. Jamais. Vamos pedir para Jesus nos mudar esse ano de uma maneira sobrenatural? Vamos? Que a gente passe pela rua, as pessoas falem assim: ali vai um homem e uma mulher de caráter, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, que lá no seu serviço, mas pastor, você não sabe o tanto de coisa errada que eu já fiz lá no serviço. Nunca é tarde para restaurar o seu testemunho. Nunca é tarde. Pelo contrário, as pessoas vão falar: cara, o que está acontecendo com você? Fala assim: eu sou crente há 10 anos, mas recém me converti. Eu tive um encontro com Jesus de verdade, e eu vou viver a palavra de Deus, e olha, tem sido a melhor coisa que eu fiz na minha vida, viu? Você também. Mas cara, você fala mentira, para você ver como é que Jesus é bom e muda a nossa história, né? Põe a mão no seu coração.